E é muito interessante, irmãos, que lá, quando Paulo esteve na sua primeira viagem, quando chegou na Antioquia da Pisídia, em Atos 13, ele deu uma palavra muito clara sobre isso. Acho que nós podemos aproveitar a ler Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Ele chegou em Antioquia da Pisídia, né? Ele falou o seguinte: ó Senhor Jesus, aqui é muito longo, mas eu acho que vale a pena a gente entrar um pouco nisso, né? Aqui fala, versículo 26: Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Essa palavra é a palavra da salvação. O Evangelho de Cristo é a palavra para a nossa salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mataram a Jesus por falta do verdadeiro conhecimento da Bíblia. Mas versículo 30: Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Irmãos, a salvação foi o quê? Foram promessas santas e fiéis que ele fez a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais. Davi viu corrupção. Mas esse Jesus, né, que Deus enviou e pela sua morte e ressurreição nos trouxe salvação, ele não viu corrupção. Versículo 30 e 37: Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Irmãos, a salvação, em primeiro lugar, a salvação traz para nós, irmãos, um alívio na dívida dos pecados. A salvação nos traz o perdão dos pecados. Irmãos, isso é em primeiro lugar o que a salvação traz. Só que em seguida, o que a salvação nos traz, né? Aqui diz: Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por meio desse, e não termina só no perdão dos pecados, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesseis ser justificados pela lei de Moisés. Então, irmãos, a salvação pela fé em Cristo não só
nos traz o perdão dos nossos pecados cometidos. Porque tudo que nós cometemos não vai ficar impune. Os pecados precisam ser perdoados. Graças a Deus que pela fé em Cristo nossos pecados foram perdoados. Mas não só isso, e ainda, por meio de Cristo e por meio de todo aquele que crê em Cristo, ele é justificado de todas as coisas que não puderam, os judeus não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, irmãos, a lei de Moisés não tem poder de justificar você. Só mesmo a obra da salvação de Cristo tem o poder de justificar você por meio da fé. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vou-la contar. Quer dizer, irmãos, esse evangelho é o evangelho de Cristo, é o evangelho que, se você entender, tiver revelação, irmãos, você diria: puxa, essa é a obra que Deus fez, que ninguém vai acreditar se fosse contado, se você não tivesse revelação. E de fato, irmãos, nós ganhamos o grande prêmio. Quando você creu em Jesus, simplesmente pela fé, você creu em Jesus, você ganhou o quê? Perdão dos pecados. E você foi justificado pela fé. Você acabou sendo justificado pela fé, que os judeus tentam ser justificados pela prática da lei, que ninguém conseguiu ser justificado pela prática da lei até o dia de hoje. Mesmo aqueles mais ortodoxos, aqueles mais zelosos, ninguém conseguiu ser justificado pela lei. Mas graças a Deus, e você só pela fé. Pela fé, seus pecados foram perdoados e Deus te justificou, simplesmente pela graça de Cristo. Ó Senhor Jesus. E Romanos capítulo 3, ou capítulo 8, versículo 3, nos dá uma boa noção de como a lei não consegue lidar com a nossa carne do pecado. Quando Adão escolheu comer da árvore que Deus disse para não comer, essa desobediência trouxe para dentro do mundo o pecado. E junto com o pecado veio a morte. E a morte passou para todos os homens e todos pecaram. E nós nos tornamos pecadores e carnais. Nós hoje carregamos essa carne do pecado. Só para os mais jovens, os adolescentes, eu vou explicar o seguinte: existe uma distinção entre os pecados que um pecador comete e a natureza pecaminosa. Então, nós pecamos porque nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. Mesmo que nós não queiramos, nós acabamos pecando, porque se nós dissermos que não cometemos pecado, nós fazemos Deus mentiroso, porque nós caímos, nós somos homens carnais, pecadores, porque a natureza do pecado habita em nós, e nós no dia a dia cometemos pecados, e esses pecados cometidos precisam de perdão de Deus. E quando nós cremos em Jesus, Deus perdoou os nossos pecados. E não só isso, nós temos a natureza do pecado dentro de nós. Isso, o perdão dos pecados não resolve. Nós precisamos ainda do que? Para resolver o problema da natureza pecaminosa, porque nós vamos continuar pecando. Então, capítulo 8 de Romanos, versículo 3, nos mostra como a lei não tem
capacidade, não tem poder para lidar com a carne pecaminosa. Aqui, vamos ver. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Quer dizer, Deus se preocupa não só com o perdão dos pecados que nós cometemos, para nós termos uma consciência, uma paz com Deus, mas Deus também se preocupa com essa carne pecaminosa que nós carregamos por causa da queda de Adão, pela desobediência. E todos nós somos pecadores, temos essa carne. E se você tentar cumprir a lei de Moisés para vencer a carne pecaminosa, a lei de Moisés, ela é impotente. Ela não tem a mínima capacidade de lidar com a sua carne pecaminosa. É por isso, irmãos, que Deus mandou seu Filho para morrer por nós. Vocês entenderam? Se os Gálatas voltassem para a prática da lei, Cristo terá morrido em vão, porque a lei não tem poder, não tem força para libertar você da carne do pecado. Então Deus mandou seu próprio Filho em semelhança dessa carne que tem a natureza pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Isto é, quando Cristo foi pendurado numa cruz, Ele morreu na cruz, ali estava pendurado a carne, a semelhança da carne do pecado, e ali, irmãos, na cruz morreu a carne do pecado, e não só, vamos dizer assim, Cristo morreu na semelhança, com a semelhança da carne pecaminosa, e ali na cruz, irmãos, Ele crucificou a nossa carne pecaminosa. A minha natureza pecaminosa, a sua natureza pecaminosa na carne, Ele ali resolveu de uma vez por todas, deu um fim à nossa carne, e condenou Deus na carne o pecado. Esse o pecado aqui é a natureza pecaminosa. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos,